eu sou a irmã Helena, e estarei começando um estudo sobre a série Dons do Espírito Santo. Essa é a primeira parte da série Dons do Espírito Santo. Falarei sobre interpretação dos mistérios de Deus, ou das coisas celestiais. Aqui será abordados assuntos de todos os tipos de interpretação que existem no mundo espiritual. Se for pedir o dom de interpretação de algo, peça o dom de interpretação para todos os mistérios que surgirem. A primeira parte falarei sobre o dom da interpretação de línguas dos mistérios. Na segunda parte, sobre o dom de interpretação dos sonhos. E na terceira parte, sobre a interpretação das visões. Começarei a falar sobre o dom de interpretação de línguas dos mistérios de Deus. Sabemos que o planeta é grande, e muitos são os países e culturas diferentes de várias nações e povos de outras línguas. Os viajantes, quando vão visitar um país diferente, ficam admirados com a cultura e os costumes daquela nação, e procuram aprender um pouco com os povos daquele lugar. E o reino celestial de Deus também é uma pátria que tem animais iguais ao nosso planeta, tem anjos e pessoas, e também uma língua própria. Todo o país tem uma cultura e os seus costumes. No céu também tem a cultura santa, e os costumes santos de um povo santo e anjos. E assim como os historiadores, antropólogos e sociólogos estudam a cultura de um país para entender, os cristãos também querem entender as coisas de um país santo, uma pátria que está distante, um lugar muito longe de nosso alcance, na qual não podemos entrar para estudar igual os cientistas fazem com a floresta amazônica, um lugar santo que não é qualquer um que pode entrar. Por isso que existe uma dificuldade de não estudar o céu, e entender os mistérios desse lugar, e por não termos acessos ao céu, não podemos entrar e pesquisar igual os cientistas fazem no Pantanal de estudar o lugar. O céu, além de ser um lugar espiritual, o que fica difícil dos astronautas alcançarem, o homem consegue estudar os planetas que ficam fora do planeta Terra, mas não conseguem ver o céu que também fica fora do nosso planeta. Além do céu ser invisível aos olhos humanos, também é espiritual, onde a carne não pode tocar, e os anjos ainda guardam as portas celestiais. E para entender as coisas dessa pátria celestial que não podemos entrar para estudar, a única opção é receber a revelação do Deus que o criou, ou dos anjos que habitam nesse país santo e conhecem muito bem o lugar. Também tem os arrebatamentos ao céu, que nos dão o prazer de conhecer um pouco dos mistérios desse lugar. O Espírito Santo que visita a igreja, pode revelar os mistérios do céu, e por isso irei falar sobre as coisas que Deus mostra, e temos que saber interpretar as coisas do céu. Isso é um dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala de 9 dons, mas se ler o Antigo Testamento, irá perceber outros dons que o apóstolo não falou, ou seja, existem uma variedade de dons no mundo espiritual que a Bíblia não revelou, e isso torna-se mistério, por não ser ainda revelado. Tem igrejas antigas com mais de 100 anos de existência, e levam o nome de igreja tradicional, e os membros se orgulham de estarem congregando em uma das primeiras igrejas que veio a existir depois da Reforma Protestante. Essas igrejas antigas, que eles pensam que são as igrejas primitivas no tempo dos apóstolos por serem antigas, não passam de um sistema religioso morto. O que adiantou denunciar a Igreja Católica, se foram construídas igrejas mortas que não acreditam no poder de Deus? As igrejas dos apóstolos acreditavam nos dons do Espírito Santo. As igrejas tradicionais que ainda existem há mais de 100 anos, ainda estão em nosso meio pregando que os dons acabaram, e que só existiram no tempo dos apóstolos. E são igrejas teológicas, que são dirigidas por essas letras que os próprios teólogos incrédulos construíram as doutrinas baseadas no que eles pensam, e as igrejas seguem essas doutrinas. E se não acreditam nos dons, o Espírito Santo não pode entregar. Os dons são armas no mundo espiritual, e se a igreja não crer nos dons do Espírito Santo, é uma igreja que não tem armas no mundo espiritual, e se torna fraca. Os dons não salvam, mas não podem faltar em uma igreja, pois além de edificar a congregação, são armas espirituais para combater os demônios que tentam entrar nos cultos. Conheci um crente da Batista tradicional, que não acredita nos dons do Espírito Santo. Ele é um crente frio sem nenhum dom, e sem a fervura do Espírito Santo. Eu perguntei para ele:
Se não acredita nos dons, então essas curas e revelações que acontecem na igreja a que eu congrego, quem está realizando essas maravilhas se não acredita que os dons estão em nosso meio? O irmão respondeu: os dons acabaram no tempo dos apóstolos. Esses sinais que estão acontecendo em nossos dias e em todas as igrejas são os demônios. Eu perguntei para esse irmão: tenho discernimento para afirmar isso? O Espírito Santo revelou a você? Ele me respondeu: dom de discernimento acabou no tempo dos apóstolos, e revelação só no tempo dos antigos cristãos. Eu julgo pela palavra que são demônios. Eu respondi para esse irmão: você julga pela sua teologia que não acredita nos dons ao afirmar que são demônios, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. E aquele irmão blasfemou ao falar que todas as igrejas são os demônios que fazem sinais. Tem igrejas que os demônios fazem sinais, mas tem igrejas que é o Espírito Santo que faz os sinais. Até a primeira igreja onde eu congreguei que pregava a doutrina, esse irmão disse que os sinais não eram de Deus, porque o Espírito Santo não opera mais nenhum sinal, e que os dons acabaram. Ele blasfemou porque foi ensinado de uma maneira errada a não crer nos dons. Todo mundo fala que igreja não salva, mas a Igreja Santa orienta você a caminhar no caminho da salvação. A igreja desse rapaz que o ensinou a duvidar do poder de Deus e a blasfemar contra o Espírito Santo, isso não há perdão. Se a igreja não salva, pode lançar no inferno uma alma ensinando uma doutrina que vai o condenar. Depois da Reforma Protestante, quando a Igreja Católica foi denunciada, a maçonaria já existia, e querendo acabar com o poder religioso e financeiro da Igreja Católica Romana, a maçonaria apoiou o movimento protestante, para ver a Igreja Católica sem o seu poder, e foi depois da queda da Igreja Católica Romana, que a maçonaria financiou muitas igrejas evangélicas para serem construídas. Alguns cristãos verdadeiros surgiram com o fracasso da Igreja Católica, e não se alinharam com a maçonaria, mas alguns cristãos que receberam o apoio da maçonaria, ficaram gratos e fizeram alianças. E foi assim que as igrejas evangélicas corrompidas foram criadas. Então essas igrejas antigas que têm mais de 100 anos e falam que são tradicionais, a maioria são da maçonaria. São poucas as igrejas antigas que não estão ligadas à maçonaria. Por isso é que as igrejas que estão sendo criadas agora, são mais confiáveis, pois os pastores são pobres. Igrejas antigas são ricas, e os seus pastores também são ricos. E isso não é igreja, são seitas que fazem parte do sistema religioso da maçonaria. Toda seita sempre irá falar que não tem ninguém no inferno e no céu, e não acreditam nos dons do Espírito Santo. Mas já vi seitas que acreditam nos dons do Espírito Santo, mas não acreditam no céu e no inferno. E mesmo assim é uma seita por não acreditar na palavra por completo. Também já vi igrejas que acreditam que tem pessoas no inferno, mas não acreditam nos dons do Espírito Santo. Se não crer nos dons, o Espírito Santo não pode operar. Então é uma igreja morta por proibir o Espírito Santo de operar. Ele precisa de legalidade para fazer. Tudo é pela fé, e sem a fé que ele pode operar, fica difícil de agradar a Deus. Os dons trazem edificação para a igreja. 1 Coríntios 14 versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pastores que forem fundar as suas igrejas, trabalhem com os dons e peçam para Deus derramar os dons, pois é bíblico e necessário. Falarei sobre o dom de interpretação dos mistérios de Deus, na qual o Espírito Santo entrega. E o primeiro que irei falar, é sobre a interpretação das línguas estranhas misteriosas. A interpretação do dom da língua dos mistérios não é traduzir, mas interpretar uma mensagem divina pelo mesmo Espírito que entregou o dom de línguas estranhas. A mensagem das línguas estranhas pode ser dirigida à igreja inteira, ou a uma pessoa. Porque Deus às vezes usa a língua dos mistérios para falar com a igreja, e não fala em nosso idioma. Deus poderia trazer sempre as mensagens falando em nossa língua para entendermos. Mas Deus às vezes fala na língua dos mistérios, para incentivar a igreja a buscar o dom de interpretação das línguas estranhas. O bom de Deus falar em mistério, vai fazer o crente a buscar a revelação da mensagem.
As igrejas tradicionais tentam desmentir a língua dos mistérios, dizendo que não existem, mas a prova é que a língua dos mistérios tem que ser interpretada. Se fosse língua dos homens, seria traduzida. Hoje temos cursos de línguas para traduzir os idiomas, e no tempo dos apóstolos tinha homens cultos, inteligentes e filósofos que sabiam falar mais de uma língua. Esses homens poliglotas traduziam as línguas de outros povos e falavam. Mas o que estava acontecendo na igreja de Coríntios era a língua dos mistérios, na qual ninguém conseguia traduzir, por se tratar de uma língua celestial. Não podia ser traduzida, e sim interpretada. Nenhum crente iria receber a língua árabe para falar com a igreja de Coríntios que falava o grego. Deus não iria usar os crentes para falar em inglês a uma igreja que falava grego. Se fosse para Deus usar a linguagem da terra para falar com a igreja de Coríntios, Deus usaria o grego, que é a língua do povo daquela época. Não tem necessidade de Deus usar a língua latina ou russa para falar a uma comunidade grega. Por isso que essas línguas estranhas que os crentes da igreja de Coríntios estavam falando, não eram idiomas humanos, mas a língua dos mistérios. O único caso que aconteceu de a igreja falar em outros idiomas humanos, foi em Atos 2, pois ali no centro de Jerusalém, existiam povos de outras nações. Por isso que os crentes falaram nos idiomas dos povos para que entendessem. Diferente da igreja de Coríntios, que não tinha povos estrangeiros de outras nações que falam línguas diferentes. Ali na igreja de Coríntios só tinha gregos, não tinha povos de outras nações. Então, na língua estranha que os crentes falavam ali, não se tratava de idiomas, mas da língua dos mistérios. O dom de interpretação das línguas estranhas traz edificação para a igreja. Eis aí a importância de um intérprete. 1 Coríntios 14 versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. O falar em línguas sem ter um intérprete, a mensagem de Deus não irá edificar, pois o povo não irá entender. Se não sabe, ore para Deus dar a interpretação da língua dos mistérios. 1 Coríntios 14 versículo 13. Por isso o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Nas igrejas de hoje, sabemos que os demônios estão astutos, e usam o joio da igreja para falar em línguas estranhas para a igreja. A importância de orar pedindo interpretação, caso não tenha um intérprete. 1 Coríntios 14 versículo 27 e 28. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Peça para Deus levantar um intérprete de línguas estranhas, ou peça para Deus o dom de interpretação de línguas estranhas, pois se não há intérprete, fique em espírito e calado fazendo a oração silenciosa, e Deus irá testificar se é Ele que está falando, ou revelar qual espírito que está falando pela boca daquela pessoa. A interpretação no mundo espiritual é muito importante, pois direciona o crente a caminhos que agradam a Deus, fazendo andar em sua direção. A interpretação nas Escrituras também é importante, pois sabemos que as seitas têm interpretado as Escrituras inspiradas em demônios. Por isso o nome doutrinas de demônios. Os membros das seitas têm usado versículos isolados da Bíblia para negarem a existência do inferno e da eternidade da alma. Igreja que não tem o Espírito Santo também tem interpretado as Escrituras segundo o seu bel prazer, querendo adaptar a Bíblia a ritmos de músicas do mundo e também a vaidade do corpo. Já vi pregadores dizendo, vaidade, tudo é vaidade, usando Eclesiastes para dizer que está tudo liberado. Essa interpretação é segundo a carne, uma desculpa para picar. Isso é a prova de que a teologia não está em concordância com a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que pode interpretar de qualquer maneira o desejo da carne. A Bíblia é um livro espiritual de inspiração divina, e tem que ser interpretada na direção do Espírito Santo, que dá o dom de conhecimento e entendimento da palavra. Tudo que envolve o mundo espiritual precisa de interpretação, pois os mistérios de Deus estão em todas as esferas de dons. Sobre o dom de interpretação,
Sobre a variedade de línguas. Quando se fala de variedades de línguas, fala de muitas línguas que são os idiomas das nações. Se Deus der a interpretação da língua dos mistérios, está claro que Deus dá a interpretação de línguas terrenas. Deus pode lhe dar a interpretação de variedades de línguas que provêm das nações da terra. Deus pode fazer um crente em missão entender quem fala japonês, inglês, francês, árabe, turco, russo, hebraico e outras línguas. Depende do lugar para onde Deus enviar. O próprio Deus dará a interpretação da língua dos povos para que entenda. Encerro o primeiro vídeo dessa série dos dons do Espírito Santo.